Bom dia. Primeiro reinado. O primeiro reinado começou em 1822 e terminou em 1831 com a abdicação de Dom Pedro I. O que é abdicação? É renunciar, abandonar, deixar o cargo, o trono. Esse período de governo foi muito agitado. Em algumas províncias, as tropas portuguesas reagiram contra a nossa independência. Majestade, o primeiro batalhão de artilharia aderiu aos revoltosos. A artilharia? Para sufocar as revoltas, Dom Pedro I organizou um exército e contratou serviços de oficiais estrangeiros. Na Bahia, havia muitos portugueses que não concordavam com a independência. Os brasileiros organizaram-se para expulsar o general português Madeira de Melo. Depois de um ano de luta com o auxílio de oficiais estrangeiros, os brasileiros saíram vitoriosos. Alteza, uma revolta? Onde? No Campo Santana? Eu vou até lá. Vai enfrentar os amotinados? Vou parlamentar com eles. Mas sozinho, Alteza? Porém, a agitação no reinado de Dom Pedro I continuava, pois ele queria impor sua autoridade e, com isso, foi se tornando impopular. O imperador dissolveu a Assembleia Constituinte, que devia fazer as leis para o país. Constituição é o conjunto de leis que regem um país. O imperador, então, começou a desagradar os brasileiros. No Nordeste, esse descontentamento provocou um movimento de revolta. Essa revolta começou em Pernambuco e depois estendeu-se ao Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Essas províncias formavam a Confederação do Equador, que pretendia transformar o Brasil em uma república. O governo acabou violentamente com essa revolta. Manuel Paz de Andrade, um dos líderes, refugiou-se num navio inglês. Joaquim do Amor Divino Caneca, o Frei Caneca, outro líder, foi preso e condenado à morte. Em 1831, Dom Pedro I demitiu o seu ministério, nomeando um novo, formando só de pessoas de sua confiança. Estamos cercados. Ou seja, esse ministério era formado só com pessoas que Dom Pedro confiava. O povo exigiu a volta do antigo ministério, mas o imperador não quis ceder. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou o trono em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que contava só 5 anos de idade. Comunico-vos que acabo de abdicar em favor de meu muito amado filho, Pedro de Alcântara. O príncipe tem apenas 5 anos, majestade. Neste país, há um homem capaz de transformar esta criança num verdadeiro soberano. A ele vou confiar a educação de Pedro II, novo imperador do Brasil.
Antes de voltar para a Europa, o imperador nomeou José Bonifácio de Andrada e Silva como tutor de seu filho. Com a abdicação de Dom Pedro I, terminou o primeiro reinado. Vamos agora fazer um resumo da matéria, do assunto, primeiro reinado. Com a independência em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia, ou seja, o Brasil passou a ser governado por um rei. Monarquia é o governo em que o rei está no poder. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. O período em que Dom Pedro I permaneceu no poder ficou conhecido como Primeiro Reinado. Em 1823 foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição do Brasil. Constituição é o conjunto de leis que regem um país. O primeiro reinado foi um período bastante conturbado, marcado pela insatisfação popular contra o autoritarismo do imperador. A Constituição de 1824 determinou que só poderiam votar homens livres, com uma renda mínima estipulada. Foram excluídos vários setores da população. A Confederação do Equador foi uma revolta que teve início em Pernambuco e se espalhou por várias províncias do Nordeste. O movimento recebeu esse nome porque algumas províncias ficavam próximas à linha do Equador. O autoritarismo do imperador trouxe grande insatisfação à população. Frei Caneca, principal líder do movimento, foi condenado à morte. E quais motivos levaram o imperador Dom Pedro a renunciar, a abdicar do trono do Brasil, a se afastar do trono? Grande oposição ao seu governo e um forte descontentamento da população fizeram o imperador perceber que não tinha mais força política nem autoridade para continuar no poder. Por isso, Dom Pedro I deixou o trono, abdicou do trono.